1 Tessalonicenses, capítulo 5, começando com o verso de número 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai-vos todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela alegria que temos de ter em nossas mãos a Tua palavra, instrumento nas mãos do Teu Santo Espírito, que nos faz santos e nos dá herança em Cristo. Obrigado porque temos aprendido com a mesma, o Senhor nos tem ensinado, tem amadurecido a nossa fé, nos dado uma caminhada segura, com a bússola para andarmos na direção certa, fazermos as coisas certas, assim como o Senhor espera dos que estão caminhando em Cristo Jesus. E assim, Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria também para estarmos andando como igreja, povo de Deus. E tudo o que fizermos, Senhor Deus, glorifique o Teu nome e exalte a Sua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos algumas condutas naturais e moralmente nós recebemos da formação que temos dos nossos pais, da nossa família, mas nós precisamos de preceitos para a igreja, para que a gente viva dentro de uma ordem constante, um viver diário. Essas regras de sociedade, essas regras de comunidade são naturais em todos os lugares que vamos e que nós vamos fazer. Alguns são mais rígidas, outras são mais abertas, mas esta igreja propriamente, do texto que lemos, precisava de algumas regras para o seu viver constante como igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa igreja é uma igreja basicamente gentílica. Ela não está dentro da leitura do Antigo Testamento, mas ela tem uma nova caminhada, uma caminhada em Cristo Jesus. Mas ela não tem os preceitos do Antigo Testamento, quase todos eles são gentios. Então ela precisa de um cuidado especial para que seja estabelecida alguns padrões para que ela ande como igreja do Senhor Jesus Cristo. É como que uma pessoa que não nasceu na igreja, não tem os cacoetes da igreja, não tem o costume de ser igreja, ou então frequentou algum outro tipo de religiosidade, e quando ela se converte, recebe o Evangelho, o Espírito Santo lhe concede, ela vem para a igreja, e ela fala assim, espera aí, deixa eu me ambientar aqui dentro, né? Quais são os costumes, quais são os preceitos? Como é que vocês se organizam? Apesar de já ser uma pessoa de idade, ela, para entender esses caminhos, ela não tem as informações.
é mais ou menos as circunstâncias da igreja de Tessalônica. Eles se converteram, receberam o evangelho, aceitaram a Cristo, mas eles têm dificuldade para entender como funciona, como é que é o itinerário dessa igreja. E mais ou menos Paulo dá essa orientação aqui para os irmãos. Preceitos para a igreja aguardar a segunda vinda de Cristo. Que preceitos Paulo orienta a esta igreja especificamente? Vamos entender qual é a caminhada dessa igreja. O cânon está escrito de 45 a 96. Ela é a terceira carta que é escrita. Ela é escrita no mesmo tempo que a segunda Tessalonicenses. E ela tem um objetivo circular. Ela é para ser lida por todos aqueles que estão vivenciando o evangelho dentro desta igreja. Então, ela não tem um objetivo particular para os obreiros, mas ela deve ser lida por toda a comunidade e deve ser comunicada a toda a comunidade, os preceitos e o texto que Deus coloca no cânon para o entendimento dessa igreja como povo de Deus. É uma igreja forte, é uma igreja fervorosa, mas que vive em sofrimento. Ela está sofrendo as consequências dessa nova realidade de convertidos, lavados no sangue de Cristo, mas sem os preceitos históricos. Elas precisam de muita orientação. Ela também tem a capacidade de viver nessa unidade. Paulo, pela primeira vez, coloca para eles as virtudes teologais, que são fé, esperança e amor. Então, essa é a primeira carta que Paulo cita essas virtudes: a operosidade da vossa fé, capítulo 1, verso 8, a abnegação do vosso amor, capítulo 1, verso 9, e também a presença do Espírito Santo, capítulo 5, verso de número 9. Então, fé, esperança e amor, dentro da leitura paulina, sempre estão presentes. Elas são virtudes que o próprio Deus nos dá para que nós vivamos, mesmo que a gente não tenha uma leitura histórica daquilo que Deus fez na vida da igreja, até que Jesus Cristo chegasse até nós. Então, são preceitos bem claros, bem pontuais, mas que orientam a nossa caminhada de vida como igreja. E Paulo faz isso didaticamente dentro desse texto que nós lemos. Ele também nos dá aqui nessa carta, por ser uma carta para uma igreja de novos membros, que não tem uma história dentro da caminhada cristã, ele dá leituras teológicas de alto nível. Sobre a eleição, capítulo 1, verso 4, sobre a presença do Espírito Santo na igreja, capítulo 1, verso 6, e sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, verso 10, capítulo 4, verso 15. Eleição, doutrina do Espírito Santo e doutrina sobre a segunda vinda de Cristo. Então, são novos na fé, mas têm uma base doutrinária extremamente significante. Ele não está falando como se, esse pessoal está novo na fé, vamos fazer uma leitura básica, teológica. Não, ele fala com profundidade. Falar sobre a eleição para recém-convertidos é algo bem pesado teologicamente, né? Tem um caminho. Não, Paulo vai direto, já diz, olha, a caminhada é assim, Deus é um Deus soberano, Deus traça o seu destino, Ele é Senhor da sua vida, Ele domina todas as coisas. A presença do Espírito Santo foi Deus que buscou você, você não veio para o Evangelho, o Espírito Santo foi buscar você para que você vivesse na fé e dentro da igreja, e a doutrina da segunda vinda de Cristo, ou seja, tudo vai acabar e você vai morrer. Quando você morrer, você vai estar com o Senhor eternamente na glória. 3 doutrinas extremamente pesadas logo de sopetão. Vocês precisam entender isso logo para que a caminhada de vocês seja segura. Mas preceitos para a vida diária da igreja vão se seguir. Vamos a eles, vamos caminhar no texto. Primeiro preceito
é o acatamento espiritual, verso de número 12 e verso de número 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós. O cuidado paulino é para que haja um bom relacionamento entre membros e liderança. E a solução para isso, o verso de número 13, não existe outra, é a presença do amor de Deus. Bons relacionamentos só têm sucesso quando ela está posta dentro do amor de Deus. E a única condição que o acatamento espiritual é totalmente dependente é da presença do amor de Deus. Nós somos orientados e conduzidos pelo amor de Deus para vivermos juntos. Por quê? Por que o amor de Deus? Porque eles ministram. E ministrar aqui, na palavra, quando você vê esse citar, sempre será aqueles que servem, não aqueles que mandam. Então a gente tem uma dificuldade de conceito muito grande, né? Ao ministério pastoral. O ministério pastoral é aquele que serve, é aquele que está disposto a fazer tudo para que tudo gere edificação. Então, ministério não é uma posição de poder, mas é uma posição de serviço. Por isso a nossa Constituição prevê que os pastores são ministros da pregação da palavra de Deus. Eles servem a igreja mediante a pregação. Em primeiro lugar, acatamento espiritual. A ideia de acatamento é a ideia de submissão. Não, a ideia de acatamento aqui para Paulo, para essa igreja, é a ideia de cooperação. Então a ideia é assim: o que eu posso fazer para ajudar os irmãos? O que eu posso fazer? Você vai chegar para os seus líderes e vai fazer essa pergunta: o que eu posso fazer para ajudar os irmãos? O costume, talvez, de algumas igrejas é: pastor, eu sei fazer isso e eu quero essa vaga. Meu Deus do céu, aí não dá nem para pastorear, né? Já chega dizendo o que quer fazer e o que vai fazer na igreja, né? Pastor, eu tenho o dom de revelação de pecados, posso fazer? Não, não pode fazer. Não tem dom de revelação de pecados. Ninguém vai falar o pecado de ninguém, né? Estou falando isso porque já aconteceu, viu, irmãos? Chegou uma irmã na igreja e falou: pastor, ninguém me aceita na igreja. Eu falei: por quê? Não, porque eu não posso praticar meu dom. Qual é o seu dom? Dom de revelação de pecados. Dos outros. Você vê como é que o negócio pode ser perigoso, irmãos. E alguém vai revelar os seus pecados aqui. Não vai acontecer, irmão, porque não existe esse serviço na palavra de Deus. Dom de revelação de pecados, não embarque nessa, né? Se alguém for revelar os seus pecados, diz: isso daí não está na palavra de Deus. Segundo lugar, viver em paz, verso de número 13 ainda. Vivei em paz uns com os outros. Em primeiro lugar, é o acatamento espiritual. Em segundo lugar, é a gente gerar a paz. A paz, na verdade, é um elemento que o próprio Deus nos concede, mas ela enche o nosso coração e nos dá capacidade de ação. Então, a sua presença dentro da comunidade, do viver diário da comunidade, é gerar a paz. Você vai gerar a paz na sua vida, você vai pacificar o seu coração, você vai gerar a paz na sua família, na casa que você está. O que precisa ser feito para que a minha casa e a minha presença na casa e na família que eu estou viva em paz? Você é um agente da paz. Aonde você estiver, na sua casa, você pacifica. Pais pacificam os corações dos filhos e filhos pacificam o coração dos pais. Assim também, cônjuges, um pacificando a vida do outro. Então, viver em paz é um preceito fundamental para a gente caminhar aqui na terra como igreja. Nós somos promotores da paz. Nós pacificamos a nossa igreja. Nós vivemos dentro da orientação, do cuidado e do enchimento do Espírito Santo para que a minha igreja, a minha família e o meu coração esteja
em paz. Em terceiro lugar, ele também fala aí no verso de número 14, que nós devemos exortar, né? A palavra exortação é incentivo, motivação. A palavra exortação não é dedo na cara, não. A palavra exortação é incentivo, é motivação às demais pessoas que estão na igreja. Exortando-vos, não é brigando com as pessoas, mas é dando a elas motivo para que elas estejam unidas à igreja. E aí a gente vê uma sequência bem interessante. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Queridos, todos esses subgrupos estão na igreja. E eles não vão sair, né? Eles sempre estarão na igreja. Pessoas que não aceitam e não obedecem à disciplina e à ordem, pessoas que estão sempre passando por carência de espiritualidade, e o desanimado é aquele que não consegue andar com as próprias pernas, espiritualmente falando, dentro da igreja. Ampareis os fracos, que sempre teremos no meio da igreja. Pessoas que têm dificuldade para viver sua espiritualidade. Tem grandes picos de espiritualidade, depois some, desaparece, ninguém mais vê essa pessoa. Daqui a pouco ela aparece de novo. Eu falei, não, agora eu estou animado de novo. Vou lá, vou continuar na igreja, vou servir a Deus. Aí depois ele desaparece de novo. E a gente tem que ter a capacidade de amparo, que é trazer essa pessoa novamente ao seu exercício espiritual, né? Essa é uma função da igreja, mas é um cuidado diário que a igreja tem com ela mesma. Ela admoesta os insubmissos, a palavra é verdade, quando a igreja está na palavra, não há necessidade que você seja desobediente, basta que você ande na norma que Deus estabeleceu para a igreja. Consolar os que estão desanimados é dar força com a sua presença, às vezes nem é uma palavra, basta você estar junto, basta você dar uma atenção, você caminhar junto com ele. Ampareis os fracos, porque os fracos sempre estarão em nosso meio, seja você o forte, seja você a pessoa que dá força para os seus irmãos, e você tenha paciência com todos. Essa é uma palavra complicada, porque nós estamos no mundo da impaciência, né? Ninguém tem paciência com ninguém, principalmente se nós estivermos falando de assuntos que são discutíveis, né? Tenha paciência, meu irmão, né? Quem faz a obra é o Espírito Santo. A capacidade de convencimento não está no campo da lógica. Para nós, cristãos, está no campo do Espírito Santo. Eu posso pregar, você pode dar aula, você pode orientar, mas quem convence e quem ensina na igreja é o Espírito Santo. Quem faz a obra de transformação é o Espírito Santo. E na exortação, na capacidade de você motivar os seus irmãos, você vai lidar com insubmissos, você vai lidar com desanimados, você vai lidar com fracos, e você vai lidar com aqueles que precisam de muita paciência. Quarto lugar, a atitude não seja retributiva, verso de número 15. Veja lá. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Então, o fazer o mal, essa atitude não é retributiva. Alguém pisou no seu pé e você dá um soco no olho dele. Não é para a mesma intensidade ou maior. Não é esse o caminho. Dentro da igreja, essa caminhada não vai prosperar. Quem fizer mal, você não retribui com mal. O seu comportamento cristão e a orientação do Espírito Santo não vai te levar a isso. Por quê? Nós estamos dentro de um campo de relacionamento, nós estamos no meio de uma comunidade, e nem sempre as coisas serão muito calmas e muito tranquilas. E Paulo tem que orientar duas irmãs, porque elas não pensam concordemente no Senhor. Ele diz, olha, para com isso aí, vai virar bagunça a igreja. Vocês são líderes da igreja, como é que vocês estão aí discutindo, né, circunstâncias que
não levam você a produzir algo de bom para a ação da comunidade. O mal já não deveria ter acontecido. Se você retribui com mal, a coisa fica pior. Então, se o mal aconteceu, você vai retribuir de uma forma com que isso seja compensado. Você vai dar a outra face, você vai mudar a cena, você vai agir no Espírito. E no Espírito só tem bem, não tem mal. É a boa hora para você exercitar a sua dependência do Espírito Santo. Então, não vá na mesma direção. Romanos capítulo 11 disse, mas vence o mal com o bem. Então, você só vai ter vitória nessa circunstância se você caminhar em direção àquilo que é bom, aquilo que o Espírito Santo assim orienta. Seguiu, a alegria constante, verso de número 16, regozijai-vos sempre, a alegria do Senhor é a sua força, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. A orientação da palavra sempre nos conduz a uma intervenção da alegria que Deus coloca em nosso coração, e essa alegria está diretamente ligada à presença de Deus em nossas vidas, à condução de Deus das nossas vidas. A alegria não é circunstancial, mas ela é vivencial. Você vive a cada dia, essa alegria é constante porque ela vem do céu para você. Ela é um presente de Deus para você. Pode estar tudo em dificuldade, as cenas serem as piores do mundo, mas a alegria do Senhor vai conduzir o seu coração. Seja constante na alegria. Eu estou falando aqui a respeito de vidas cristãs normais. Se existe outra dificuldade, vá tratar, irmão. Vá comprar o seu remedinho e vai tomar. Nem sempre é só espiritual. Às vezes você precisa de um remedinho para ajudar. E nós temos excelentes profissionais, excelentes médicos aí para isso. Deus colocou médico para abençoar as nossas vidas. E os remédios são para abençoar as nossas vidas. Seja um médico competente, seja um remédio que esteja dentro da sua condição de compra também, né? Isso daí também tem um mercado muito forte em cima disso. Vá em médicos competentes, né? E trate daquilo que é deficiência. Estava pastoreando Araçatuba e um diácono, ele pulou o muro, roubou a moto do vizinho e falou assim, estou levando a sua moto. O rapaz era bancário, mexia com grandes quantidades de dinheiro, pegou a moto, saiu pela rua. E sinal vermelho não existia para ele. Ele atravessava o sinal vermelho, verde ou vermelho, ele atravessava do mesmo jeito. Parou em uma farmácia para comprar alguma coisa, parou o carro atrás, a moto atrás de um carro, e o cara falou, por favor, tire aí que eu estou saindo. Ele falou, passa por cima. Falei, meu Deus do céu, o negócio está feio. E aí, chegou em casa, irmãos, xingou a esposa de tudo. Nunca tinha feito isso. A esposa ouviu todo tipo de palavrão que ela nunca tinha ouvido na vida dela. Ela correu para a casa da sogra e falou, ó, tá aí o seu filho, se vira com ele. E a mãe veio dar um jeito no negócio. E faltava um remedinho, né? Ele precisava tomar um remedinho. A cabeça não estava funcionando legal. Era problema químico. E ele botando fogo no circo. E o cara calmo, tranquilo, de uma hora para outra, ficou louco, completamente doido. Chegou para mim na igreja e falou, pastor, pode trocar toda a aparelhagem aí que eu pago. Ele não tinha um centavo no banco, mas ele ia pagar de alguma forma. Não, essa foi a parte boa da maluquice, né? Aí ele falou, olha, meu irmão, vamos com calma, porque o negócio não é bem assim, né? Não dá para a gente trocar tudo, e você não tem esse dinheiro todo. Não, eu tenho. Pode trocar tudo. Irmãos, estava com um probleminha que não ia resolver com oração nem com reza braba. Tinha que tomar remédio. E quando tem que tomar remédio, é para tomar remédio. Vai tomar medicação, o médico competente passou para você, faça isso. A oração deve ser permanente, verso de número 17, orai sem cessar. Este é um meio de graça que não pode ser esquecido. A sua vida é uma vida de oração.
A vida, o cotidiano do cristão é uma vida de eterna comunhão com Deus. Você está em sintonia com Ele, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e durante o sono, você está em sintonia com Deus. Não tem como viver. A oração, ela é incessante, permanente, conduz a nossa vida com uma fé ativa, com amor capaz e com uma firme esperança. A vida de oração conduz a vida do cristão. No viver diário, não dá para desprezar a sua sintonia com Deus. Você fala, queridos, e Deus responde. Deus está pronto para nos ouvir, numa sintonia pessoal, individual, direta, constantemente. A igreja precisava ter esse conceito como fundamental na sua caminhada. Sétimo lugar, gratidão em tudo, verso de número 18. Esse não é tão fácil também. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Estar sempre com o coração grato não será fácil, é uma caminhada complicada. Você deve estar buscando a Deus, e o Espírito Santo deve lhe dar condições de agradecer a Deus por tudo. É Deus quem nos conduz, e cada cena da nossa existência é um motivo de gratidão. Eu não estou falando de fatos positivos e fatos negativos, eu estou falando da nossa vida, e qualquer que seja a circunstância, Deus espera um coração grato. Você diz: Deus, muito obrigado. Pastor, mas as cenas não são tão positivas assim? E Deus não está perguntando se elas são positivas ou são negativas. Deus está traçando para nós um caminho a seguir. E todo o povo de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, e nós agora temos corações gratos, ações de graça, porque Deus se faz presente em cada um das cenas das nossas existências. Oitavo lugar, santificação, verso de número 19. Não apagueis o Espírito. Nós não somos poderosos para isso. Nós somos poderosos para pecar. E apagar Espírito é você dinamizar a sua capacidade de pecar. Nós somos pecadores, mas eu dinamizo o pecado se eu quiser. E essa é uma liberdade que Deus me dá. E apagar o Espírito é dinamizar a minha capacidade de viver em pecado. Então, um bom cristão pode viver uma vida miserável aqui na terra, porque ele é extremamente dinâmico na sua capacidade pecaminosa. Isso não quer dizer que ele não vá para a glória, porque foi Deus quem o buscou no seu Santo Espírito. Isso quer dizer que ele pode viver uma vida miserável aqui na terra, porque se abraçou com o pecado. E essa é uma capacidade que nós temos. Cada um de nós pode dizer ao Espírito Santo: deixe que eu viva uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, uma vida que não glorifica a Deus em cada um dos meus atos. Eu escolho pecar ou não pecar. E aí sim, você diz: Espírito Santo, deixe que eu viva em pecado. E essa é uma condição fundamental para nós, para ter uma vida santificada. É querer e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Nono lugar, ouvir a palavra, verso de número 20, não desprezeis profecias. Cuidado, porque há uma leitura divergente teológica entre a pentecostal, a neopentecostal, e aí eles vão falar muita coisa aqui. É a Bíblia, irmão, é essa Bíblia que você tem na mão, né? Não despreze essa Bíblia que você tem na mão. Essa Bíblia chegou até você durante um tempo, foi preparado para que chegasse até a sua mão. O Espírito Santo capacitou homens, inspirados por Ele mesmo, para que essa Bíblia estivesse na sua mão hoje. Não é para você desprezá-la, é para você abraçá-la, trazer para o seu coração, viver intensamente com ela, botar em prática todos os seus preceitos, todas as suas ordens, desfrutar da vida eterna que ela te dá.
Então, essa Bíblia que chegou na sua mão, que Deus montou com muito carinho, com muito apreço, para que chegasse até as nossas mãos, não despreze esta palavra, não abra mão dela, sintonize com ela de uma forma com que você se aproxime cada vez dela e ela possa fazer a obra a que ela se propôs, mediante o poder do Espírito Santo na sua vida. Não é um mero conhecimento, nem um assentimento de ideias, é uma vida de transformação diária. Cada dia mais palavra, cada dia mais orientação do Espírito Santo de Deus. Aquela leitura que você fez lá atrás, ela tem um dimensionamento muito maior hoje, e ela terá um dimensionamento muito maior amanhã. É o Espírito Santo de Deus santificando a nossa vida mediante a palavra. Em 10º lugar, você deve avaliar tudo. Verso de número 21. Julgai todas as coisas. Está aí, está vendo? Não julgueis? Pois é, aqui ele está falando que você deve julgar todas as coisas. Você deve avaliar todas as coisas. Você deve ver se é de Deus ou se não é de Deus. E você deve adquirir como um cristão boas convicções. E sejam fiéis a estas convicções. Avalie todas as coisas e fique com o que é bom, com aquilo que condiz com a presença de Deus na sua caminhada. Também, você não deve praticar nada que seja mal, verso de número 22, e esse é um conceito de maldade, é aquilo que não condiz com aquilo que edifica a sua vida e a vida da igreja. Não gerou edificação, é algo mal para você, é algo mal para a igreja. 10 preceitos, né? Um decálogo de orientações para a gente caminhar. Finalmente, irmãos, veja lá o que diz, finalmente, orai por nós, intercessão. Então, todos os preceitos são extremamente válidos, mas ele faz a conclusão dessa carta dizendo, eu estou esperando que vocês orem por mim. Nós oramos uns pelos outros. Os preceitos vão facilitar a caminhada, a conduta ética da igreja, mas a intercessão vai blindar essa igreja na sua caminhada como comunidade. Saudai a todos com ósculo santo, cuidado aqui que tem algumas igrejas que pensam diferente, mas aqui é uma atitude de amor. Tenham atitudes de amor, e o princípio aqui é atitude de amor, tá? A prática para essa igreja era beijo, mas para nós aqui é termos atitudes de amor. Todos os nossos atos sejam feitos no amor de Deus, Paulo vai falar para a igreja de Corinto. E também ele termina dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A salvação é dada gratuitamente para cada um de nós, basta que nós desfrutemos dela. Assim, Paulo termina as suas orientações à igreja de Tessalônica. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.